É um prazer, uma satisfação imensa estar participando desse momento de reflexão sobre um tema tão importante que é a música, nesse contexto de inclusão. Mas antes eu gostaria de me apresentar, talvez quem esteja conectado não me conheça, certamente uma boa parte me conhece, porque nós temos uma parceria. Quero agradecer aqui ao pastor Erivan o convite e a oportunidade de abordar esse tema. Eu sou Rodolfo, sou professor, sou pedagogo no Instituto dos Cegos de Campina Grande e trabalho também com iniciação musical, violão popular especificamente. E nós temos uma parceria com a Igreja Presbiteriana Renascer aqui de Queimadas, na pessoa do pastor Ivan, um grande parceiro nas questões sociais também lá do Instituto de Cegos de Campina Grande. A história da educação especial no mundo e no Brasil, para que você entenda a importância que esse tema tem e a relação que existe entre música e inclusão. Eu acho que você está se perguntando qual é a relação que existe, né? Em que momento a música realmente contribui para o processo de inclusão da pessoa com deficiência. Eu não sei se você observou o título do nosso tema, né? A importância da música no processo de inclusão. Nós não especificamos, e eu fiz isso de propósito, porque na verdade a inclusão ela é muito mais ampla. E a música não inclui apenas as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Ela inclui a todos, e você vai perceber na minha fala, em algumas informações históricas que eu vou trazer aqui, de contextos importantes da nossa história, no que diz respeito à inclusão e à própria música, que isso realmente acontece. A música, ela promove a inclusão de forma muito mais ampla, mas também ela é importante para a inclusão das pessoas com deficiência. Eu sou deficiente visual, tá certo? Eu tenho baixa visão, eu enxergo apenas cerca de 10% pelo olho direito, né? Eu perdi a visão, na verdade meu problema é genético, minha mãe era deficiente visual e eu herdei esse problema e já nasci com a deficiência. E existem outras realidades que são pessoas que perdem a visão depois de adultas. São realidades bem mais difíceis do que a minha, porque na verdade eu nunca tive a oportunidade de fazer esse paralelo, né? Entre o momento em que eu tinha a visão e o momento em que eu perdi, porque na verdade eu sempre fui deficiente visual. Isso já te dá um norte para entender um pouquinho da realidade das pessoas que têm algum tipo de deficiência, especificamente a deficiência visual. Mas como eu ia dizendo, eu trabalho no Instituto dos Cegos de Campina Grande, sou professor e eu quero iniciar a minha palestra falando do contexto de sala de aula. Mas antes de entrar propriamente no contexto de sala de aula do meu trabalho lá no Instituto dos Cegos, eu quero trazer alguns conceitos para você. Conceitos importantes acerca da inclusão. Conceitos, inclusive, legais. Nós temos aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, bem recente. Esse estatuto ele trata de todos os aspectos inerentes aos direitos dos portadores, aliás, das pessoas com deficiência, e ele faz um resumo de todas as leis que existem nesse sentido. Então eu vou trazer alguns conceitos para que você comece a pensar um pouquinho sobre o que é realmente o processo de inclusão. Bem, o primeiro conceito que eu trouxe para você pensar um pouco acerca desse contexto inclusivo é o que é pessoa com deficiência, tá bom? Esse conceito está na Lei 13.146 de 2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoa com deficiência é aquela que tem algum impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que ao se deparar com algum obstáculo é impossibilitada de viver plenamente em sociedade. Então, esse conceito legal é o conceito adotado hoje oficialmente
por todos que trabalham, né, profissionalmente em instituições especializadas, em ONGs, com essa questão da pessoa com deficiência. Algum tipo de impedimento. O meu é sensorial, né? Eu tenho uma limitação visual. Então eu tenho um impedimento sensorial, tenho um percentual, um resquício de visão, que me impede, quando eu me deparo com algum tipo de obstáculo, seja arquitetônico, seja na estrutura de uma edificação, de uma igreja, de um prédio público, ou mesmo de uma via pública, que me impede, essa relação da minha deficiência com o obstáculo me impede de exercer os direitos fundamentais de qualquer pessoa, garantido pela Constituição. Por exemplo, o direito de ir e vir. Algo tão banal, né? Mas tão importante. Eu digo banal porque a gente acha tão comum, né? As pessoas que não têm algum tipo de deficiência acham tão simples e tão comum sair da sua casa para o trabalho, sair da sua casa para a escola, voltar para casa, né? Pegar um ônibus. Mas nós que temos algum tipo de deficiência, nós, ao nos depararmos com uma calçada sem rampa, né? Ao nos depararmos com a ausência de um piso tátil, de uma indicação, né, tátil em braille, no corrimão, enfim, todas as adaptações necessárias para que nós possamos ter uma referência de como nos conduzirmos no espaço, isso faz a diferença. Não é verdade? Eu estou falando especificamente da minha deficiência, mas aí vocês todos sabem que nós temos aí uma diversidade de limitações auditivas, intelectuais, cognitivas, né? E eu estou falando especificamente da minha, para que a gente foque na realidade que eu estou trazendo para vocês aqui da minha história, tá certo? Mas a lei traz esse conceito. Então, deficiência é um impedimento de longo prazo, permanente, não é temporário. Uma pessoa que tem algum problema, alguma limitação temporariamente, depois volta a realmente ter aquela, por exemplo, a visão, né? Por algum motivo teve a perda da visão temporária e depois voltou a ver normalmente, ela não é considerada como uma pessoa com deficiência. No caso, eu já nasci com deficiência, né? Nós temos no Instituto dos Cegos muitas pessoas que já estão há 20, 30 anos com a mesma limitação. A lei considera essas pessoas com a limitação de longo prazo como pessoas com deficiência, tá? Só para a gente pensar nesse conceito e que muitas vezes é distorcido, né? Às vezes as pessoas pensam que o deficiente é aquele que tem alguma falha, né? A palavra, às vezes, deficiência nos remete de forma equivocada a algo que tem defeito, né? Mas a verdade é que a deficiência é uma limitação, é um impedimento. Então, se você pensar direitinho, todos nós temos algum tipo de impedimento, né? Nem todos são bons em matemática, mesmo aqueles que enxergam normalmente, não é verdade? Nem todos são bons em geografia, mesmo aqueles que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, nós temos limitações cognitivas, físicas, em maior ou menor grau. Mas a lei trata especificamente desse impedimento de longo prazo. Tá certo? Bom, seguindo nessa apresentação de alguns conceitos inerentes à inclusão, vamos para o conceito de acessibilidade. Eu sei que você está curioso, né? Eu estou aqui com o esboço da minha palestra, eu faço questão de mostrar para você, tá certo? Em braille, tá bom? Então, o braille, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse sistema, tá? A origem, quem criou o sistema, ele é extremamente importante para que a gente tenha acesso a gente, quando eu digo a gente, nós que temos algum tipo de deficiência, principalmente a visual, tenhamos acesso à informação, ao conhecimento. Então vamos lá. Só um instantezinho. Acessibilidade. Falamos do que é pessoa com deficiência. Acessibilidade é a possibilidade ou condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários urbanos
edificações, transportes, informação, comunicação e, inclusive, seus sistemas tecnológicos e comunicativos. Bem, esse conceito de acessibilidade, eu acho que a palavra-chave, a expressão-chave é a possibilidade do alcance. As pessoas que têm algum tipo de deficiência se veem muitas vezes impossibilitadas de alcançar, de poder ter acesso, como todas as pessoas que não têm algum tipo de deficiência têm facilmente, comumente, frequentemente, né? Ou diariamente. Então, por exemplo, o transporte público, ou mesmo acesso à internet, por exemplo. Por isso que aqui traz a questão da tecnologia, né? A tecnologia assistiva adaptada para nós que somos deficientes, né? O acesso a um prédio público e o acesso à informação, tá certo? Eu quero que você, eu quero destacar especialmente essa expressão, acesso à informação. Isso nos dias de hoje é extremamente importante. Então, a acessibilidade é um conceito moderno, amplo e extremamente importante para que nós possamos incluir as pessoas com deficiência nos segmentos da nossa sociedade, ok? E eu tenho mais um conceito aqui, tá certo? Que eu trouxe para vocês pensarem, que é o conceito de barreira. Então, vimos o conceito de deficiência, impedimento a longo prazo, tá certo? Vimos o conceito de acessibilidade, a possibilidade do alcance à informação, à tecnologia, enfim, e aos espaços públicos e privados. E agora o conceito de barreira, para você pensar um pouquinho. Barreira, isso aqui está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? Qualquer entrave ou obstáculo, atitude ou comportamento que impeça, mais uma vez a palavra impedimento aqui presente, a participação social plena da pessoa com deficiência. Então, qualquer entrave, qualquer empecilho, ou mesmo atitude, aí eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, atitude, né? Porque isso nos remete muito à discriminação e ao preconceito, né? Então, atitude, comportamento ou mesmo entrave, seja ele da arquitetura, como nós já falamos no início, nos espaços públicos, né? As barreiras arquitetônicas de modo geral. Então, esses entraves e esses comportamentos preconceituosos ou discriminatórios impedem que as pessoas com deficiência participem plenamente da sociedade. E quando eu falo da sociedade, nós pensamos em todos os segmentos possíveis, sejam eles seculares, como escola, trabalho, ou religioso, como a própria igreja, que é o nosso espaço, onde a gente circula. Quando eu digo nós cristãos, né? Nós estamos aqui frequentemente circulando no espaço religioso, onde nós exercemos e professamos a nossa fé. Então, esses conceitos eu trouxe só para dar o pontapé inicial da nossa palestra, tá bom? Para a gente pensar um pouquinho sobre o que é realmente inclusão, né? O que a lei diz? Então, a lei que eu citei no início, 13.000 para você pesquisar, 146 de 2015. Tudo que concerne ao processo de legalização, respaldo legal, legislação, decretos, conferências, está tudo lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, para você pesquisar, ok? Bom, eu não poderia dar sequência a essa palestra sem falar de uma figura muito importante para o processo inclusivo no Brasil e no mundo. Então, eu mostrei inicialmente para vocês, né, o meu esboço. Tenho certeza que você não está enxergando nada daí, né? Mas é contato que nós percebemos a escrita em alto relevo, chamada de Braille. Mas de onde veio esse nome, Braille? Curiosidade, né? Que as pessoas deveriam ter. Por que esse sistema é chamado de Braille? Por quê? Eu tenho um livro aqui também. Esse livro é de música. Aí eu vou abrir para você ver, tá certo? Eu estou brincando com você para você ver só uma força de expressão.
Tá certo? Então você aparentemente não tem nada aqui. Mas nós temos um conteúdo aqui, conteúdo musical. Esse é um livro de análise musical. Vou ler aqui a data, é um livro um pouco antigo. Tá certo? Em 3 volumes, eu estou aqui com a terceira parte, em 3 volumes, impresso em braille, de 1958. A data está aqui, eu acabei de ler. Mas para quem enxerga, isso aqui não faz sentido nenhum, não é verdade? Por isso que eu fiz questão de trazer, para que você pense um pouquinho sobre a importância desse sistema para as pessoas com deficiência visual. Agora eu vou entrar na minha realidade, tá bom? Eu que sou pessoa com deficiência visual, sou professor, sou músico e sou cristão. Eu vou abordar todos esses aspectos da minha vida para a gente refletir junto sobre a música e o processo de inclusão social, tá bom? Então vamos lá. Eu não poderia deixar de falar em Louis Braille. Quem foi Louis Braille? Qual o seu papel? Qual a sua contribuição para o processo de inclusão? Então eu trouxe aqui uma frase de Louis Braille, tá certo? Essa frase é autoral, é dele, tá certo? Ele escreveu muitas cartas. Louis Braille nasceu em 1809, século XIX, e viveu até 1852. Ele viveu apenas 43 anos. Naquela época, como todos já sabem, a tuberculose não tinha cura, e era muito comum. País europeu, frio, tuberculose, e ele foi mais um acometido por essa doença e foi levado precocemente. Mas antes dessa tragédia acontecer, ele deixou um legado. Hoje, Louis Braille ele é considerado o benfeitor da humanidade, porque o benefício do sistema Braille que eu apresentei aqui para vocês, ele atingiu não apenas nós brasileiros, quando eu digo a nós, pessoas com deficiência visual aqui do Brasil, mas a toda a humanidade. Então ele é reconhecidamente o benfeitor da humanidade pela importância da sua obra. Então permita que eu leia aqui para você uma frase de Louis Braille. Olha como é interessante isso do século XIX, olha como ele era um homem visionário. Eu digo homem, na verdade, ele tinha 15 anos quando criou o sistema Braille, tá certo? Então vamos lá. O acesso à comunicação, em seu sentido mais amplo, é o acesso ao conhecimento. E isto é de importância vital para nós. Então veja que eu falei no início da importância, quando eu estava falando ali das questões legais do Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu pedi para você focar um pouquinho na questão do acesso à informação. Lembra disso? Então, aqui, em pleno século XIX, Louis Braille faz menção à importância do acesso à informação. Se hoje as pessoas com deficiência ainda têm certas dificuldades em relação ao acesso à informação, ao conhecimento, agora imagina você no século XIX, pensa aí, faça um paralelo, né? Então assim, é difícil, seria muito mais difícil para nós imaginarmos uma pessoa com deficiência visual conquistando tudo que nós conquistamos hoje em termos de acessibilidade e inclusão no século XIX. Hoje nós temos informática, tecnologia. Eu estou me comunicando com vocês, nesse instante, em tempos de pandemia, onde o distanciamento é tão importante para a nossa saúde, para a nossa segurança, mas aí é possível, pela tecnologia isso é possível. Mas no século XIX não. Havia muitas doenças, muitas pessoas com deficiência pedindo esmola nas ruas, ratos circulando livremente, não havia um saneamento básico. Eu estou traçando aqui um contexto da vida, do momento histórico em que Louis Braille viveu, para que você tenha uma ideia. Um clima muito frio, e aí a tuberculose era muito comum, e ele foi acometido dessa doença e acabou morrendo por causa disso.
Mas, apesar de todas essas dificuldades, e é bom que você pense nisso, porque às vezes a gente coloca uma lente de aumento nas dificuldades, e às vezes elas não são tão grandes assim nos dias de hoje. Mas imagina no século XIX, sem saneamento básico, sem assistência nenhuma, um preconceito enorme, enorme, em relação a quem era deficiente. Quem era deficiente era considerado inútil, inválido, era totalmente excluído da sociedade. É nesse contexto que Louis Braille surge. E aos 15 anos de idade, Louis Braille se deparou com um sistema chamado escrita noturna. O nome é bem curioso, né? Como se escrever, né, no escuro. Pensa aí comigo. Será que é possível? Pensa aí, você apagando a luz e tendo que fazer uma prova para entregar um trabalho da universidade, uma atividade, sem pelo menos uma vela ali acesa, né? E esse sistema foi criado por Charles Barbier, um militar francês, do exército francês, que teve uma ideia, né? Como é que eu posso passar os comandos aos meus soldados à noite? Comandos rápidos, tipo avance, recue, pare. Comandos simples e rápidos, né? E objetivos. Como é que eu vou fazer isso à noite? Porque a guerra não escolhe hora para acontecer, ela pode acontecer de dia, pode acontecer de noite. Como resolver estrategicamente essa questão, né, de comando, né? Então ele pensou num sistema em alto relevo, né, que traduzia pequenos comandos como avance, pare, continue, né, ou recue, para os seus soldados. E numa palestra, Louis Braille teve a oportunidade de conhecer esse sistema. Nessa palestra ele explica, Charles Barbier, como funciona esse sistema de escrita. E essa palestra aconteceu no colégio onde Louis Braille estudava, na Escola Imperial para Jovens Cegos, Escola Imperial para Jovens Cegos. E a partir da apresentação desse sistema, ele teve a ideia de criar o sistema Braille que eu apresentei para vocês aqui no início. Claro, eu estou fazendo aqui um resumo, a história é longa, tá certo? O nosso sistema ele é bem mais simplificado. O sistema que Charles Barbier apresentou para Louis Braille era um sistema com 12 pontos. O nosso só tem 6, metade. Bem mais simples. Porque Louis Braille, apesar da tenra idade, só tem 15 anos, mas ele teve a sensibilidade de perceber que o sistema de escrita e de leitura para pessoas cegas deveria ser simples e objetivo, prático, né? Para resolver essas questões de leitura e de escrita, porque a pessoa com deficiência naquela época, século XIX, eu digo mais uma vez, né? Tinha que memorizar. Interessante, os tutores daquela época, os alunos que se destacavam em sala de aula em relação ao aprendizado, eles eram chamados de repetidores. Eles ouviam o que o professor dizia, as suas explicações, e repetiam quando necessário, substituindo o professor, fazendo uma função aí de monitor. E o termo é muito engraçado, né? Repetidor. Ele tinha que memorizar e repetir, né? Então, para você perceber a dificuldade que havia naquela época em relação ao aprendizado para a pessoa com deficiência visual. Então, a memorização vinha pela repetição, né? Mas aí eu pergunto para você, nós aprendemos apenas pela repetição? Será? Será que não existem outros processos mais complexos, cognitivos, como a associação, né? Então, que envolve esse processo de aprendizagem, processos de análise, comparação, não é isso? Então, os processos cognitivos são muito mais complexos, mas não havia recursos suficientes para que a pessoa com deficiência pudesse desenvolver esses aspectos cognitivos em sala de aula. Então, restava apenas a memória e a repetição do que foi dito. Então, mediante esse sistema de Charles Barbier, Louis Braille criou o sistema Braille que eu apresentei para vocês aqui em alto relevo.
Ele apresentou a primeira versão em 1829. A segunda versão ele apresenta, que seria a versão final, que é esta que nós temos hoje, com algumas atualizações, em 1837. Então, o século XIX foi extremamente importante, foi um divisor de águas por conta do legado de Louis Braille para as pessoas com deficiência. De lá para cá, muita coisa boa já aconteceu, mas o Braille ainda é a grande descoberta, o grande legado do benfeitor da humanidade, que foi Louis Braille. Não esqueça desse nome. Bom, então, só relendo mais uma vez rapidamente a frase para que você pense sobre isso. A frase aqui de Louis Braille, o acesso à comunicação, pensa nisso, em seu sentido mais amplo. Veja que inclusão não se restringe apenas a um aspecto apenas da vida, tá certo? É o acesso ao conhecimento. E isto é de extrema importância para nós. Ele está falando nós quem? Deficientes visuais. Ok? Então, Louis Braille, ele tem um papel fundamental no processo inclusivo. Agora, uma curiosidade. Por que eu trouxe a figura de Louis Braille para você pensar? Se o nosso tema é inclusão e música, ou música, a importância da música no processo de inclusão. Qual é a relação que tem a figura de Louis Braille com a música? Bem, Louis Braille aprendeu muita coisa na escola de jovens cegos de Paris. Dentre esses conteúdos que Louis Braille desenvolveu, como matemática, língua portuguesa, ele era muito bom em gramática, tá certo? História, geografia, enfim, todos os conteúdos convencionais de uma escola. Ele também foi iniciado na música. Ele era um excelente pianista, organista e também tocava violoncelo. Então, assim, tá aqui o gancho. O porquê que eu trouxe a figura de Louis Braille. A sua contribuição para a inclusão foi enorme. Eu não estaria lendo aqui para vocês o meu esboço, como todo bom palestrante tem, né? Um esboçozinho, né? Para marcar alguns aspectos da sua palestra. Eu não estaria aqui com um livro de música, de análise musical que apresentei aqui para vocês, né? Se Louis Braille não tivesse tido a ideia genial de adaptar um método em alto relevo para as pessoas com deficiência visual. Então, a importância da sua obra é inegável. Mas ele era um músico. Ele era um músico. Interessante, ele fabricava chinelo também. Ele tinha habilidades manuais incríveis, porque o seu pai fazia selas para cavalo, né? E foi aí, na oficina do seu pai, que ele se acidentou e perdeu a visão. É bom que você depois dê uma lidazinha, depois pesquise um pouco mais, tá certo? Sobre a vida de Louis Braille. Ele é muito interessante. E aí, enquanto músico, ele deu a sua contribuição. Qual foi a contribuição naquela época, século XIX, de Louis Braille, em relação ao aspecto musical para as pessoas com deficiência? Bem, ele era um músico hábil, excelente músico. E em pouco tempo ele começou a tocar nas igrejas e capelas de Paris. Então ele deu o pontapé inicial para que pessoas com deficiência, né, fossem percebidas enquanto musicistas, enquanto pessoas talentosas. Porque o problema do preconceito está em enxergar apenas a deficiência. Então, quando você ouve um músico habilidoso tocar algum instrumento em algum lugar, você aprecia a música, você aprecia a habilidade do músico, as notas, a maneira como ele toca, o seu estilo, né? A sua habilidade, a sua técnica, o seu conhecimento. Você não vai se preocupar em perguntar se ele é deficiente ou não. Talvez depois que o músico se apresente, né, e naquele momento de interação com as pessoas, né, falando sobre o seu trabalho, talvez você pergunte. Talvez você observe o músico com mais atenção e até pergunte: você é deficiente visual? E aí vem aquela, né, aquela expressão de admiração: deficiente visual? E toca tão bem? Como? Aí você começa a se questionar. Mas até então, até que ele desça do palco,
você enxerga um músico. Então, foi o que aconteceu nessa época. Louis Braille foi percebido pelo seu talento, né? Foi percebido, foi valorizado, se tornou notório, respeitado naquela comunidade em Paris, né? Como um excelente músico, além do criador de um sistema que revolucionou a vida de todos que têm a deficiência visual naquela época. E isso realmente foi muito importante, foi impactante. Então, pessoas influentes daquela sociedade começaram a contratar músicos cegos para atuarem nas igrejas e nas capelas de Paris. Então, essa contribuição de Louis Braille para a música foi muito importante, principalmente para as pessoas que têm deficiência visual, discriminadas, como eu já falei naquela época, principalmente, rejeitadas, ignoradas, vistas com pena, com dó, com lamento, né? Mas a partir da criação do sistema Braille e a partir da atuação de Louis Braille como músico naquela comunidade, as pessoas tiveram um outro olhar. Então, eu quero que você pense muito nisso. Esse momento que nós estamos tendo aqui, essa parceria com a Igreja Presbiteriana Renascer. Estamos aqui com o músico Arthur, que está aqui me auxiliando, um grande músico aqui da cidade, né, que atua aqui na Escola Renascer, aqui na Presbiteriana, é músico aqui da igreja. Então, assim, nós, em alguns momentos, tive a oportunidade de tocar com ele, aliás, em um único momento, e nesse momento não havia diferença entre quem enxerga e quem não enxerga. Então, eu acho que esse momento de reflexão aqui, né, é importante para a gente pensar sobre isso. O que é possível para as pessoas que enxergam é possível para as pessoas que não enxergam. O que muda é o método, é a maneira como ela vai aprender. Estava aqui observando a ministração, a aula de Arthur, excelente por sinal. Então, toda a metodologia que ele aplicou, né, tudo que ele falava era muito visual, demonstrando na guitarra todos os aspectos importantes que ele achou importante para aquele momento, para a temática que foi proposta, né, para os seus alunos. Mas, para com a pessoa com deficiência, esse mesmo conteúdo que ele ministrou aqui pode ser ministrado, mas com algumas adaptações metodológicas, né? O método, a maneira é diferente, mas o objetivo será atingido e o conteúdo é o mesmo. E no final nós temos o mesmo resultado. O mesmo aluno que aprende música com a metodologia diferenciada vai tocar com um aluno que aprendeu música com a metodologia voltada para pessoas que enxergam, e o resultado será exatamente o mesmo. É interessante a gente pensar sobre isso? Então, Louis Braille foi percebido pela comunidade, pelo seu talento e pela sua genialidade, porque ele criou um sistema que revolucionou aquela época e que chegou até nós, revolucionando também os dias de hoje. Que por mais que nós tenhamos a tecnologia, se nós não lemos, se nós não escrevemos, nós somos considerados analfabetos, né? Não é verdade? Eu posso ter acesso ao computador, mas eu não vou conseguir ler o que está lá se eu não sei ler e escrever. Daí a importância do sistema Braille, processo de alfabetização das pessoas com deficiência, acesso ao conhecimento, exercício da cidadania, né? Como é que ele pode cobrar seus direitos se ele não lê, se ele não tem acesso à lei, à Constituição, por exemplo, né? Como eu, professor, posso falar de educação se eu não conheço a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Eu tenho ela em casa, em Braille, né? Então eu, como profissional, eu tenho que ter acesso ao conhecimento para exercer bem a minha profissão, para atuar de forma efetiva na sociedade, para ser reconhecido enquanto profissional e até para professar a minha fé. Sim, professar a nossa fé. Como eu vou poder falar do Evangelho se eu não conheço as Escrituras? É verdade que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus,
e o ouvido para a pessoa com deficiência é extremamente importante, né? Esse sentido, né, chamado de audição, para a pessoa com deficiência e para o músico é extremamente importante. Extremamente importante. A gente está falando aqui de inclusão e de música. Ouvido, algo comum, tanto para o músico como para a pessoa com deficiência. Extremamente importante. Mas como falar da palavra de Deus, do Evangelho, sem ter acesso ao livro, né? A Bíblia, literalmente, eu estou falando literalmente. Poder folhear, ver versículo por versículo, os capítulos, fazer uma análise, anotações em braille. Como eu posso fazer tudo isso, que é tão comum para as pessoas que enxergam, se eu não tenho acesso à leitura e à escrita? Daí a importância do trabalho de Luiz Braille. Bem, gente, eu estou tentando resumir, na verdade. Eu espero não me prolongar e não ser cansativo para vocês, tá certo? Mas o nosso objetivo aqui é trazer essas questões para que você possa pensar. Esse trabalho que vem sendo apresentado aqui pela Igreja Renascer é um trabalho extremamente importante, voltado para as questões musicais, né, para o aprendizado de música, para esse conteúdo, para a música na igreja, para a música clássica, música erudita. Então tem uma abrangência extremamente importante. Aqui eu quero registrar a minha palavra, né, de agradecimento e também de elogio, né, à Igreja Presbiteriana Renascer, na pessoa do pastor Erivan, mais uma vez, ao professor Arthur, enfim, a todos, Robson, a todos que estão envolvidos nesse projeto, a prefeitura aqui de Queimadas, enfim, esse trabalho é extremamente importante. Eu que sou do Instituto dos Cegos de Campina Grande, que sou músico, que sou pessoa com deficiência e que sou professor, sei bem da importância de trabalhos como esse. É um trabalho pioneiro. É a primeira vez que eu vejo no espaço cristão a música sendo tratada com tanta seriedade, né? Com tanta capacitação, com tanta organização como eu estou vendo aqui. Então fica aqui a minha palavra de louvor a esse trabalho que vem sendo feito pela Igreja Renascer de Queimadas. Bom, dando sequência à nossa palestra, espero que você esteja gostando. Nós estamos aqui trazendo algumas informações para que você possa, de repente, pesquisar um pouco mais. Não dá para a gente trabalhar todo esse conteúdo, tem muita coisa para falar. Mas aqui alguns apontamentos para que você pense sobre o assunto, pesquise, vá na internet, pergunte. E quando possível, né? Depois dessa pandemia, quando tudo isso acabar, tem uma passadinha lá no Instituto dos Cegos de Campina Grande. Fica ali às margens do Canal do Prado, tá certo? O nosso diretor-presidente, professor John Queiroz, que é pessoa com deficiência também, conduz aquela instituição e, apesar de todas as dificuldades, ela continua atuante em Campina Grande e dando assistência a alunos de cidades circunvizinhas. E então, vamos dar sequência à nossa palestra. Eu trouxe aqui, vocês sabem, eu estou falando de vocês porque eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo são músicos também, tá certo? Os alunos de música, enfim, as pessoas que estão envolvidas com esse processo musical. Que nós temos uma lei de 2008, que foi sancionada em 2018, é a Lei 11.769 de 2008, que devido a um pequeno atraso, questões legais, ela só foi sancionada em 2018, que torna a música obrigatória nas escolas. E agora eu queria falar um pouquinho do meu trabalho lá no Instituto. Eu trabalho no Instituto dos Cegos e também na cidade de Pocinhos, né? Eu desempenho um trabalho musical, tanto aqui em Campina Grande como lá em Pocinhos. No Instituto dos Cegos, o meu trabalho é voltado para pessoas com deficiência visual como eu. Lá nós temos pessoas que têm perda total da visão, não enxergam nada. E nós temos pessoas como eu, que são baixa visão, que enxergam, têm um resquício de visão, tá certo? Como eu tenho no olho direito, como eu havia dito no início da palestra, tá? Em Pocinhos, eu já faço um trabalho voltado para pessoas que enxergam, pessoas que veem. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade de trabalhar com essas duas realidades. A minha realidade, né? A realidade da pessoa com deficiência, lá no Instituto dos Cegos, e atuar também
a cidade de Pocinhos, já trabalhei também em Alcantil, já trabalhei também em Esperança, passei por essas cidades, atuando também na área musical. E eu agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade, porque eu pude fazer um paralelo. Isso enriqueceu muito o meu trabalho pedagógico, porque uma coisa é trabalhar com pessoas que não enxergam totalmente ou parcialmente como eu. Outra coisa é trabalhar com pessoas que enxergam. Eu sendo professor, com deficiência visual, e tendo sob a minha responsabilidade alunos que enxergam. Imagina aí, são duas realidades extremas que requerem posicionamentos metodológicos diferentes, né? Mas é interessante que essas duas experiências se complementam, enriquecem muito o meu trabalho. Então, em relação ao Instituto, eu cheguei no Instituto dos Cegos apenas com 6 anos de idade, né? E logo cedo eu fui colocado em contato com instrumentos musicais. O Instituto dos Cegos ele tem um trabalho voltado para a musicalidade, né? Muitos aqui da igreja, o próprio pastor Erivan conhece, já participou de muitos eventos que nós realizamos voltados para essa questão da musicalidade. No contexto secular, com apresentações públicas, né? Música popular, né? E também no contexto religioso, através de cultos que nós realizamos lá periodicamente, aliás, todos os anos, né, em ações de graça por todas as atividades do ano letivo. Né, um culto ecumênico e que traz também, nessa oportunidade, a musicalidade. Esse trabalho que nós desenvolvemos lá é muito importante para a instituição. Eu sei disso porque, como eu disse, eu tive esse primeiro contato com a música no Instituto dos Cegos. Comecei a aprender violão, né, nessa instituição, meus primeiros passos musicais ocorreram ali. E eu comecei a desenvolver a minha musicalidade a princípio no violão. Eu canto também, como todos já sabem, enfim, mas a parte do canto eu desenvolvi posteriormente. Né? De imediato eu me limitei muito ao instrumento. Pela timidez que eu tinha, né? Que ainda tenho, isso é um traço de personalidade. A música me ajudou, é importante que vocês saibam disso. Arthur e todos os professores que trabalham com música sabem disso, da importância que a música tem para trabalhar a nossa autoestima. Pensa aí, uma pessoa com deficiência, né? Eu naquela época, 6 anos de idade, né? Então não havia tanta discussão ainda sobre a questão da inclusão como nós estamos aqui fazendo. No espaço religioso, uma igreja, tratando de inclusão e música. Não havia esse tipo de oportunidade, digamos assim. Né? Nem recursos havia, né, para isso. Então, para mim era muito difícil. Então, a música, ela me colocou diante do público de forma muito agradável. Eu sempre digo que não adianta você pegar uma pessoa tímida e forçá-la a se comunicar em público, você vai traumatizá-la para o resto da vida. Mas se você colocar um instrumento na mão dela, se você ensiná-la a tocar, e ela começar a descobrir o prazer de tocar o instrumento, de produzir um som harmônico e musical, e de repente ela descobrir que mostrar isso para as pessoas é mais prazeroso ainda, e que depois disso vem o reconhecimento, os aplausos, o elogio, né? O apoio, o incentivo, a autoestima vai lá para cima. E aí a timidez é trabalhada. Porque a timidez é o medo de falar em público, o medo de se expor, o medo de errar. E aí, músico comete muitos erros ao tocar em público, muitas vezes, as pessoas às vezes não percebem, mas a gente muitas vezes comete, né? Mas a gente aprende a lidar com isso. Que todo mundo erra, e na parte musical não é diferente, se erra numa apresentação, se revê isso no ensaio, o que foi que houve, o que foi que aconteceu. Nós aprendemos também a trabalhar em grupo, a socialização, extremamente importante, isso foi muito importante para mim, porque é muito natural, gente, a pessoa com deficiente se isolar. Engraçado, né? A gente fala tanto em isolamento, a palavra isolamento hoje é tão importante. Por que ela é importante hoje? Para preservar a sua saúde.
Mas a palavra isolamento, ela tem uma conotação, a princípio, muito negativa para a pessoa com deficiência. E isso aconteceu durante muito tempo, no período que a gente chama de segregação. Né? Esse termo inclusão ele é muito recente. Né? Ele é muito atual. A princípio, havia uma segregação. Deficiente ficava numa instituição especializada, feita só para ele. Pessoas ditas normais ficavam numa instituição feita só para ela. Isso é o quê? Segregação. Cada um no seu quadrado. Depois surgiu o conceito de integração. Que conceito é esse? Não, as pessoas com deficiência vão para a escola, mas na hora da atividade em grupo, o que ela puder fazer, ela faz. O que ela não puder fazer, ela não faz. Não se pensou numa metodologia para que ela pudesse fazer a mesma atividade, ainda que de forma diferente, com aquele grupo sendo incluída. Isso é integração. O deficiente apenas está inserido no espaço escolar, mas não está incluso. E hoje nós temos o conceito de inclusão. Né? Esse conceito de inclusão, ele é amplo, ele é mais profundo, ele é mais sistemático, porque ele pensa na pessoa com deficiência, de modo geral, realmente incluída nas atividades escolares e na vida social. Ainda que a metodologia, como eu falei no início, seja diferente para cada um. Né? A mesma atividade para todos, com metodologias diferenciadas para que todos possam fazer a mesma atividade, respeitando as diferenças físicas, sensoriais, cognitivas e intelectuais, como a lei prevê. Isso está na LDB, isso está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu citei aqui no início. Né? Isso está em todas as legislações que tratam desse assunto. Então, foi nesse espaço, né, antes de que se discutisse tudo isso que eu estou abordando aqui com vocês, os aspectos legais, né, toda essa reflexão que existe hoje em torno da inclusão e da sua importância, foi nesse espaço, lá no Instituto dos Cegos, que eu desenvolvi a minha musicalidade. Primeiro aprendi o braille, né? Aprendi o braille muito cedo, com 6, 7 anos já estava lendo e escrevendo o braille. Né? E posteriormente eu comecei a ser iniciado na música. Nós tínhamos professores muito bons e, interessante, professores com deficiência, que atuavam na nossa instituição e que passaram esse conhecimento para mim. O braille foi importante. Nós tínhamos na nossa biblioteca muitos livros, como eu trouxe aqui para você. Esse livro é muito antigo, né? Ele é de eu citei aqui no início, mas só para relembrar, 1958. Bem antigo, né? Está aqui mais uma vez, né? O livro de análise musical. E naquela época nós tínhamos também um acervo muito bom. E isso me ajudou. O acesso ao conhecimento através dos livros, juntamente com a experiência dos professores que eram deficientes, né? Eram pessoas com deficiência visual, sabiam como abordar, né? Como lidar com essa questão musical, como trabalhar o instrumento, né? Na mão do seu aluno, qual seria a abordagem correta, a metodologia mais adequada, para levar o mesmo conhecimento que se leva para uma pessoa que enxerga, para uma pessoa que não enxerga, porque era a realidade dos professores. Então, é interessante a gente observar, eu penso sempre nisso, né? A melhor pessoa para ensinar a uma pessoa que não enxerga é uma outra pessoa que não enxerga. Mas isso não significa que uma pessoa que enxerga não possa ensinar também uma pessoa que não enxerga. Porque eu, em Pocinhos, por exemplo, eu citei aqui no início, faço um trabalho dessa maneira. Eu não enxergo e sou professor de alunos que enxergam. Está vendo que a inclusão ela é ampla? Né? É isso que eu estou tentando, eu acho que essa é a ideia que vai ficar na cabeça de vocês, é isso que eu quero deixar, essa mensagem, de que a inclusão ela é muito ampla, o conceito é amplo. A gente não pode pensar na inclusão apenas da pessoa com deficiência, mas da inclusão das pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, aparentemente, porque todos nós temos algum tipo de limitação, mas do ponto de vista legal, né, apenas 6%, aí eu estou trazendo um dado estatístico aqui,
6% da população, nós somos mais de 200, somos 210 milhões de habitantes aqui no Brasil, 6% da nossa população tem, eu disse apenas, né? Mas isso é um número significativo, deixa eu só corrigir. 6% da população tem algum tipo de deficiência. Não é apenas, é um número expressivo para uma população de 210 milhões de habitantes, né? Então, assim, se você pensar na inclusão da pessoa com deficiência apenas, sem pensar no outro lado da moeda, que é você que está aí me ouvindo, que enxerga, né? Que tem a sua visão, graças a Deus, que não tem essa limitação visual. Se eu pensar só no meu lado, como é que eu vou te incluir no processo? Então a inclusão ela vai se dar de forma inversa. Eu vou incluir a pessoa com deficiência e eu vou excluir quem vê do processo. Por isso que o conceito de inclusão ele deve ser pensado de forma ampla, de forma abrangente. Para se incluir, tem que estar presente no processo. Quem vê, quem não vê. Quem anda normalmente e quem tem paralisia. Quem tem a sua capacidade auditiva perfeita e quem não tem. No mesmo espaço de trabalho, no mesmo espaço escolar e na mesma igreja. Chegamos no nosso contexto. Então, o Instituto foi muito importante para mim, apesar de naquela época não se discutir muito tantos conceitos atuais importantes como inclusão, acessibilidade, como eu trouxe aqui no início, né? Barreiras, né? Desenho universal. Eu não tratei aqui dessa questão, não vai dar tempo, mas pesquisa no Estatuto da Pessoa com Deficiência, você vai ver o conceito de desenho universal, muito interessante. Eu sei que Arthur aqui fez um curso de luthier, ele vai confirmar isso? É isso? Teve algumas aulas aqui, mas você já pensou um luthier, quando ele faz um instrumento, né? Ele precisa entender que esse instrumento deve ser pensado nos dias de hoje, dentro do conceito de desenho universal. É uma questão que eu estou trazendo aqui, inclusive para Arthur, e para todos vocês que são músicos, que me ouvem, e outras pessoas que vão assistir essa live no futuro, pensarem. Porque tudo que é feito hoje, os engenheiros que estão aí antenados, toda e qualquer arquitetura, tem que seguir o desenho universal. O que é o desenho universal? Eu abri um parênteses aqui só para não deixar isso solto. É justamente você construir uma estrutura, edificar, né, elaborar uma estrutura, falando aqui da arquitetura de um espaço público, por exemplo, ou de uma igreja, pensando na acessibilidade de todos. Na acessibilidade de quem tem deficiência e na acessibilidade de quem não tem. Que aquele equipamento, que aquele espaço seja acessível para quem não tem deficiência e para quem tem. Isso é desenho universal. É diferente de você fazer adaptações. Porque quando você adapta apenas para atender as pessoas que têm deficiência. Mas quando você constrói uma edificação pensando no desenho universal, tanto a pessoa que não tem deficiência como a que tem vai poder utilizar o mesmo espaço, sem problema algum. Agora, vamos trazer isso para um instrumento. Vamos pensar? Um violão feito, né, para uma pessoa que tem uma limitação na mão. Algum problema genético que ocasionou algum tipo de atrofia. Né? Isso é algo para se pensar. Um desenho universal de um instrumento, né, que qualifica esse instrumento, né, que o torne acessível tanto para quem tem deficiência como para quem não tem. Esse é o conceito de desenho universal. Está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, só lembrando, Lei 13.146 de 2015. Dá uma olhadinha lá, tem muita coisa interessante como esse conceito de desenho universal. Bem, então voltando à minha história, abri aqui um parênteses, né, para trazer alguns apontamentos. E aí eu fui me desenvolvendo na questão musical. E é interessante que eu não pensava em ser professor. Mas a música, ela me levou a isso. Eu comecei a me desenvolver na musicalidade, especificamente no violão popular. E na hora de fazer o vestibular em 97, no ano de 97,
eu escolhi ser professor, ser pedagogo por conta da música, porque eu já nessa época já estava atuando como professor, dando aula de música, já tinha alunos, tanto no instituto como a domicílio, né? Fiz muitas amizades em Campina Grande, adquiri muito conhecimento e muita experiência atuando de forma informal como professor de música. Como vocês que são músicos sabem, muitos músicos começam assim, né? Se desenvolvem muito bem em um instrumento e começam a compartilhar a sua experiência, né? Até para ganhar um dinheirinho, e começam a dar aula a domicílio. Eu fiz isso. Comecei a atuar no instituto para contribuir com aquela instituição que tanto me concedeu, né? Devo muito àquele espaço, ao trabalho que é feito pelo Instituto dos Cegos, porque me deu apoio em todos os momentos, tanto no ensino fundamental como na universidade até hoje. Tanto é que eu estou hoje atuando, tentando dar uma contribuição, né, em gratidão também a todo o trabalho que o Instituto dos Cegos tem feito na vida de muitas pessoas com deficiência, né? E aí a música me influenciou a escolher a minha profissão. Hoje eu sou pedagogo, tenho pós-graduação em Educação de Jovens e Adultos, me formei pela UEPB e hoje estou atuando, como eu falei no início para vocês, em Pocinhos e em Campina Grande, sou concursado, né? Constituí família, como todos sabem. Eu estou falando isso para que as pessoas que não me conhecem possam saber dessas informações, porque às vezes as pessoas acham que o fato de ser deficiente impede do deficiente exercer o que a lei chama de capacidade civil, né? Capacidade civil significa poder casar, constituir família, né? Poder abrir uma empresa, capacidade civil. Então, muitas pessoas pensam que por ser deficiente as pessoas não podem exercer a sua capacidade civil. Pois é, eu sou casado, tenho família constituída, tenho uma filha, Iuli, tenho uma esposa, Elise. Estou dizendo isso para quem não me conhece, né? Para quem vai ver essa live e não me conhece. Então, na verdade, a capacidade civil ela não é comprometida, segundo a lei e a realidade, pela deficiência, de maneira alguma. Mas nós precisamos, né, de um respaldo legal para que a vida da pessoa com deficiência tenha mais qualidade no exercício dessa capacidade civil. Tá certo? Então, o Instituto foi extremamente importante. Essa é a minha história e hoje eu estou aqui falando, compartilhando um pouco da minha experiência com vocês. Em relação à metodologia, que eu falei tanto aqui, eu queria só dizer uma coisa. É interessante que nesse momento de pandemia a gente não pode ter contato, né? Ao dar aula para uma pessoa com deficiência, se você vai, por exemplo, ensinar uma nota musical, você tem que pegar na mão dela. Não há outra possibilidade. Você não pode mostrar um gráfico para ela, você não pode mostrar uma partitura para ela. Existem partituras em braille, mas esse material ainda é muito limitado e nem todos os alunos, né, leem o braille, porque existe essa questão da tecnologia. Os jovens cegos hoje, os jovens com deficiência visual estão aderindo muito à tecnologia e infelizmente deixando a leitura e a escrita de lado. Isso é um fato. Mas assim, na hora de abordar, de ministrar a sua aula, se um dia você se deparar com uma pessoa com deficiência, você músico que me ouve agora, você vai ter que interagir de fato com ela, pegar na mão dela, mostrar a nota tal como ela é. Mas aí você vai ter uma vantagem muito grande, que é o ouvido. O ouvido das pessoas com deficiência visual é muito apurado. Isso é uma forma até natural de compensação, né? Se perde por um lado a visão, se compensa por um lado através da audição. Então a gente presta muita atenção na maneira das pessoas falarem, nos sons que estão acontecendo à nossa volta, os ruídos. E na hora da aula de música, na aula instrumental, nós transferimos toda essa sensibilidade para o instrumento. Então, assim, os músicos cegos são conhecidos pelo ouvido excelente, né? É uma sensibilidade impressionante em relação às notas musicais, a percepção de intensidade, altura, modulações. Eles são atentos, porque isso isso possibilita a interatividade deles com o mundo, né? Já que a visão lhe foi tirada parcialmente ou totalmente. Então, eles compensam no tato e na audição. São mais atenciosos,
eles se concentram mais, porque é a porta de entrada que eles têm do que acontece no mundo para aquilo que eles precisam assimilar e aprender, tá certo? O que acontece à sua volta em sala de aula, por exemplo, e o conteúdo que eles precisam assimilar. Então, essa é mais uma informação, só trocando um pouquinho da minha experiência, de como é, para que você possa pensar em tudo isso, nas questões legais, né, em como isso tudo acontece com as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual. Mas aí eu volto à questão da música. Existe uma pesquisa, estamos falando de música e inclusão, só retomando o tema, né? Existe uma pesquisa bem recente, também de 2015, que afirma que a música ela interfere nos processos ativos do nosso cérebro, tá certo? Quais são esses processos ativos? Vou falar agora da importância da música nesse processo de inclusão que nós descrevemos até então. Memória, concentração, né? O aspecto emocional e a socialização. Então, esses processos tidos como ativos, isso é resultado de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, ela é de 2015, bem recente, né? Relativamente recente, que afirma que a música ela interfere nesses processos ativos da nossa mente, como memória, atenção, concentração, o aspecto emocional e a socialização. E aí eu quero que você pense um pouquinho na questão da socialização, como eu já enfatizei aqui, né? Não existe músico solitário, né? Você pode passar um tempo tocando por algum motivo sozinho. Por exemplo, uma pessoa que toca voz e violão em barzinho, desenvolve seu repertório e chega ali com seu instrumento e toca. Mas você não passa a vida toda assim. Em algum momento você vai ter que tocar com alguém. E aí a música ela proporciona essa interatividade de forma assim muito harmônica, interessante e significativa. Porque, como já foi dito aqui, Arthur abordou muito bem essa questão, cada um pode fazer algo, pode desempenhar um papel para criar uma harmonia. Não significa que todos tenham que tocar da mesma maneira, da mesma forma, a mesma coisa, né? Da mesma maneira, a mesma música, melhor dizendo, né? Então, cada um pode contribuir para que surja uma harmonia, fazendo algo de maneira diferente, a mesma nota de uma maneira diferente, trazendo uma harmonia toda especial, um resultado todo especial no final. Então, assim, a música, ela traz essa noção, ela interfere nesses processos mentais, mas o mais importante para mim é a questão emocional e social de todos esses processos. É claro, como professor, eu não posso esquecer da memória, né? Quantas fórmulas matemáticas são memorizadas aí? É só acessar a internet, a gente vê uma série de professores criando musiquinhas para memorização de fórmulas matemáticas complexas, né? Umas paródiazinhas, pegam melodias conhecidas e fazem isso. E funciona, né? E funciona muito bem. Quantas pessoas decoram salmos, trechos enormes, bíblicos, só ouvindo canções que foram compostas aí, inserindo a letra bíblica na sua estrutura, e elas passam a memorizar textos inteiros, né? Pessoas que às vezes têm até dificuldade de memorização, mas através da música elas conseguem. Então a música, agora eu estou falando de um aspecto científico, não mais histórico, não mais legal, como eu apresentei no início. A música ela é extremamente importante e comprovadamente importante no sentido científico, né, da questão. A ciência ela tem, graças a Deus, uma credibilidade muito grande, né? E quando a gente fala em aspecto científico, todo mundo para ouvir. Realmente, né? Se a ciência diz, é verdade. É verdade. É verdade. Só que tudo isso já vem sendo comprovado pela nossa experiência. Nós, professores, comprovamos isso. Eu já fui aluno, também comprovei isso, né? Então, a experiência tem mostrado isso e a ciência vem comprovando que realmente a música ela é importante para o desenvolvimento global, integral do ser humano. Sim, porque educação hoje ela não pode ser vista de forma estanque. Você não pode pensar no desenvolvimento de alguém apenas no aspecto emocional ou apenas no aspecto cognitivo. Não, vamos trabalhar apenas o aspecto social. Não, apenas o aspecto lógico, matemático. Não.
Existe um conceito muito interessante de inteligências múltiplas, né? Que também é algo muito importante, que trata a música como uma das inteligências humanas, né? Nós temos a sinestésica, que é a inteligência do corpo. Nós temos a inteligência lógico-matemática, que é muito trabalhada na escola, né? Nós temos a inteligência de relação interpessoal, que é trabalhada nas empresas, né? A intrapessoal, trabalhada pelos psicólogos, que é a capacidade de compreender a si mesmo, né? E a música, ela é colocada no rol de inteligências. A música é uma inteligência que deve ser desenvolvida, por isso que a lei está aí, a lei 11.769 de 2008, que foi sancionada em 2018, como todos sabem. Ela veio ainda de forma muito prematura, existe muito a se acrescentar no texto da lei, é verdade, mas ela foi um passo importante para dizer, olha, oficialmente nós estamos dizendo, a música é importante. A música tem que ser trabalhada em todos os segmentos sociais. E a escola, como ela forma opinião, os professores são formadores de opinião, né? Nós estamos aqui hoje para te influenciar positivamente em relação a isso. Então, a escola tem um papel fundamental para difundir esse conhecimento, esses conceitos de acessibilidade, de inclusão e da importância que a música tem nesse processo todo que nós estamos trabalhando aqui. Então, esta é a visão científica em relação à música. Esta é a visão legal da legislação que nós apresentamos para você em relação à música. Esta é a visão histórica em relação à música e à inclusão também, que nós apresentamos para vocês, trazendo algumas informações sobre Louis Braille, sobre o conceito de integração, segregação e agora de inclusão, que é um conceito bem atual. Estou só resumindo aqui, tem uma frase aqui, enquanto eu vou procurando aqui, tá certo? Enquanto eu vou falando para vocês. Eu falei de Louis Braille, que foi extremamente importante enquanto pessoa cega, hoje chamada de pessoa com deficiência, segundo a lei, trazendo o legado do sistema Braille. Deu a sua contribuição para nós, pessoas com deficiência visual. Mas também foi extremamente importante porque ele era músico, era pianista, era organista e tocava violoncelo também, inclusive nas igrejas de Paris. E a partir daí, muitos músicos cegos daquela época passaram a ser contratados para tocarem em capelas em igrejas de Paris. Isso foi importante. Nós falamos sobre isso. Mas agora eu queria falar de uma pessoa, eu não poderia fechar nossa palestra sem falar de um dos grandes reformadores da igreja cristã no mundo, Lutero. O que Lutero tem a ver também com a nossa história aqui de música e inclusão? Qual o link que a gente pode fazer, né, dessa figura tão importante para a vida cristã no mundo todo, para a nossa fé, para a nossa visão, a nossa cosmovisão, a visão que nós temos de mundo hoje? Né? Qual é a relação que ele tem com isso tudo? Quero ler uma frase de Lutero e você vai entender. Bom, eu trouxe aqui, lembra que eu falei, né? Essa figura, um dos grandes reformadores da igreja, Martinho Lutero. Olha a frase que ele disse, isso no século XVI. Olha como ele era um homem inclusivo, ele tinha uma visão além do seu tempo. Os milagres que apresentam, os milagres que se nos apresentam, os milagres que apresentam aos nossos olhos são menores do que aqueles que apreendemos com os nossos ouvidos. Eu vou repetir, tá certo? Os milagres que apresentam aos nossos olhos são menores do que aqueles que apreendemos com os nossos ouvidos. Por que eu separei essa frase de Martinho Lutero? Por que ele disse isso? Qual o contexto dessa frase? No século XVI havia todo um trabalho em relação à liturgia da igreja, né? Existia assim naquela época muitos músicos extremamente capacitados
para trabalhar a liturgia da igreja, inclusive a música, né? A parte musical. Mas essa elaboração, esse extremo zelo, ele teve um aspecto negativo, que Lutero observou. Ele excluía as pessoas, porque primeiro, as músicas eram cantadas em latim. Já é um aspecto que exclui, porque apenas o clero e as pessoas mais da elite que têm acesso a essa forma de comunicação. Segundo, as músicas eram extremamente elaboradas, e isso foi evoluindo, contrapontos extremamente elaborados, difícil de todos cantarem. E Lutero, ele observou com a sua visão, né, de incluir a todos no processo, num processo tão importante que é o momento de louvor e adoração a Deus, como excluir alguém de um momento que é crucial para a igreja, porque Deus fala conosco através da sua palavra, mas o louvor é o momento em que você fala com Deus através dos louvores, expressando o que você pensa acerca de Deus, o seu amor, a sua adoração, a sua devoção. E Lutero observou isso. Como incluir a todos se só uma elite tem acesso ao latim e a músicas tão elaboradas? E aí ele pensou numa coisa que é maravilhosa. Daqui a pouco nós vamos apresentar 2 canções que tem a ver com o que eu vou dizer, que é o inário. E aí o inário, né, o primeiro inário que foi elaborado naquela época, tinha apenas 8 canções e uma única linha melódica. Qual o objetivo disso? Por que simplificar tanto assim? Para que houvesse, você se lembra do conceito que eu apresentei no início? Acessibilidade. Deixa eu ouvir você repetindo aí. Acessibilidade. Estou ouvindo aqui, viu? Meu ouvido é bom. Até pela internet eu estou escutando. Acessibilidade, né? Então, ele pensou, esse termo não existia naquela época, inclusão, acessibilidade, barreira, mas ele foi um homem que teve uma visão além do seu tempo, né? Independente de ter toda essa terminologia que nós temos hoje, todo esse aparato teórico e legal, mas ele pensou em incluir a todos. Talvez ele não tenha pensado no deficiente especificamente, mas a ideia foi inclusiva. E aí, a partir desses inários, tanto igrejas mais robustas, mais organizadas, maiores, que tinham corais com divisões vocais, poderiam optar pelo inário, para que todos cantassem em uníssono. E as igrejas mais simples também. Então, eu pergunto a você, Martinho Lutero foi um homem revolucionário no que diz respeito à inclusão? Também ou não? Essa é uma pergunta que eu já sei a resposta. Eu acho que sim. Por isso que eu fiz questão de trazer, né, dentre muitas contribuições que Lutero deixou para a vida da comunidade cristã em todo o mundo, né? E aí é interessante que nas minhas pesquisas eu percebi que a música era utilizada também como uma ferramenta poderosa de evangelização. E as ideias da reforma foram propagadas através da música. O que é que ele fazia? Criava-se uma espécie de paródia, não havia muitos músicos reformados convertidos. Então ele pegava melodias já conhecidas, adaptava a letra para o contexto cristão, ou mesmo trocava, substituía totalmente a letra, inserindo textos bíblicos na canção. Foi dessa forma também que a reforma se expandiu. Pouco se fala disso, mas a música teve um papel fundamental na reforma que explodiu em todo o mundo e que chegou até nós, trazendo essa visão sadia, correta, consciente e fundamentada na palavra, que é a reforma. Nossa reforma, a nossa visão reformada. Então, eu queria fechar essa minha participação lendo a Bíblia. Um trecho bíblico, o Salmo, eu trouxe aqui, tá certo? Para a gente fechar esse momento, agradecendo a Deus através de salmos de louvor. Salmos estes que estão aí presentes em tantas canções, né? Tantos hinos que fazem parte da nossa vida de culto, litúrgica, né? Do nosso devocional, estão aí na nossa memória, nas nossas canções. E eu não poderia deixar de encerrar exatamente com um incentivo da parte de Deus, da sua palavra, para que você faça da música uma ferramenta poderosa
como Lutero fez, de divulgação da palavra de Deus, de divulgação do conhecimento, uma ferramenta poderosa de inclusão, que a música possa incluir, trazer para perto, para junto, para a comunidade, para a igreja, que ela possa atrair as pessoas, convencê-las, claro, através da ação do Espírito Santo, porque a música é só uma ferramenta, né? Então, eu quero encerrar agradecendo mais uma vez. Louvai ao Senhor com um som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Para encerrar, louvai ao Senhor. Muito obrigado e boa noite a todos. Motivo da nossa fidelidade, né? Aliás, da nossa alegria, a fidelidade de Deus. É dela que vem essa satisfação que nós temos de estar aqui com vocês hoje. Tu és fiel.